Paz, queridos, vamos a mais um CRI, por isso falei. Hoje nós não vamos falar de um personagem específico, mas nós vamos falar de um grupo de pessoas que realmente se reuniu para cumprir um propósito. Vamos ver se você sabe de quem é que eu estou falando. Então, te espero nesse próximo vídeo. Já peço para você curte aqui, se inscreve no canal, compartilha. Principalmente se você já é uma pessoa que me conhece, né? Se nós já temos um contato, um relacionamento, te peço que realmente esteja comigo nesse propósito, nesse projeto, porque quando você tiver o seu, com certeza você vai poder contar comigo, porque eu sempre apoio todos os projetos a qual eu conheço, né? Que eu acredito que é assim que a gente vai crescendo, quando a gente está preparado para apoiar os propósitos daqueles que já estão acessando aquilo que a gente ainda não acessou. Amém? Vamos lá! E começando, então, hoje nós vamos falar do grupo da Torre de Babel, né? Para quem conhece ali Gênesis 11, nós vamos falar sobre esse povo, né? E como eles conseguiram, com maestria, começaram, né? Na verdade, a cumprir o seu propósito, aquilo que eles propuseram no seu coração. Mas, como a gente vai ver aqui, né? Às vezes não basta só o querer, né? Nós precisamos em todo tempo estar analisando, examinando a motivação do nosso coração. Porque você pode se frustrar muitas vezes, porque a palavra diz assim, ó, busca e você encontrará, peça e você receberá, e você pensa assim, poxa, mas eu tenho orado tanto pelo meu negócio, por aquilo que eu tenho feito, por aquilo que eu tenho, buscado, e eu não consigo, não vai, não flui, não dá certo, e às vezes o Senhor vai te mostrar que na verdade só o que falta estar alinhado é a motivação do teu coração. Qual é a motivação do teu coração? Qual é realmente a motivação que te faz querer tanto colocar isso em prática? Porque se for para o reino, vai te custar tudo, vai te levar a extremos de dor, de ingratidão, de decepções, mas isso não vai prejudicar ou desmotivar ou te fazer paralisar. Por quê? Porque se é pelo reino, eu suporto todas as tempestades, todos os processos do meu crescimento, da minha raiz, que tem que nascer primeiro profunda, para que eu tenha estrutura para algo que gere exposição. Primeiro eu tenho que ter profundidade em Cristo, na pessoa que realmente me afirma, me sustenta, me nutre, para que daí eu possa ser exposto para pessoas que vão me levar ao extremo do aplauso, ao xingamento, à crítica, ao desdém. Então, tudo começa pela motivação do teu coração, porque eu posso dar o exemplo do meu próprio testemunho, né? Eu sempre soube, desde que eu comecei a me abrir para o Senhor, para a paternidade, para aquilo que Deus tem feito, aquilo que Ele faz através dos homens de Deus na nossa vida, das autoridades sobre a nossa vida. Assim que eu me abri para essas relações, para a submissão a essa relação, a esse convívio, ao ministério, o Senhor usou pessoas, né? Tanto para me revelar coisas, quanto para me afirmar muito, né? Então eu pude construir raízes naquilo que o Senhor tinha para mim, naquilo que Ele tem para mim, né? Naquilo que Ele me mostrava, porque eu aceitei os processos de submissão, às vezes de decepção, de frustração que o Senhor mesmo promove para você ver que essas pessoas que você admira e que são autoridades sobre a sua vida também falham, também são seres humanos, e em todo o processo você tem que depender única e exclusivamente dele. Porém, se você se você está sobre uma liderança, se você está sobre um pastoreio, eles serão as pessoas que, quando você faz determinadas práticas, você está mostrando para o Senhor se você realmente o ama, se você realmente se submete à palavra dele, se você realmente respeita. Nós mostramos através da nossa prática com os homens aquilo que nós realmente fazemos ou não a Deus, né? Então, quando eu passei todos esses processos, eu passei a aceitar viver esses processos, o Senhor foi me encaminhando para o propósito. Mas eu não sabia que antes de acessar, né, aquilo que Deus tinha para mim, eu precisaria passar por uma perda tão grande, né? Porque é injustificável eu ter sofrido a perda do meu filho Daniel, porque com certeza ele estaria impactando a geração dele agora, né? Ele estaria levando os amiguinhos dele, que infelizmente estão perdidos com tantas coisas desse mundo, ele estaria trazendo eles para o Senhor, ele estaria sendo exemplo, né, de um menino de Deus, como ele sempre foi, para as coisas do Senhor. Mas eu tive que passar por isso, né, que foi um deserto misturado com tempestade, com chuva, com dor, com tudo que tu pode imaginar junto, misturado. Só que nada disso me fez em nenhum segundo questionar a soberania de Deus e o amor dele por mim, nem pelo Daniel. Por quê?
porque eu preferi agradecer os 15 anos, praticamente 16 anos, né? Porque ele faleceu 5 dias antes de completar 16 anos. Eu preferi agradecer por esses anos, pela oportunidade, pelo privilégio de ser mãe dele, do que culpar o Senhor pelos anos que eu não estou mais com ele, né? Que já vão fazer 4 anos do falecimento do meu filho. 5, na verdade, né? Porque foi em 2020. Então, essas coisas que você tem que entender. Se você entende o seu propósito, se você entende o seu chamado, se você se abre para o cuidado das pessoas, para os processos com as pessoas que também fazem parte daquilo que Deus está fazendo na sua vida, quando vir essas tempestades, você vai saber lidar com uma postura diferente. Por isso que a palavra fala sobre a gente estar firmado na rocha, né, e não na areia, e não em coisas momentâneas. Por quê? Porque se a minha expectativa estiver nos meus líderes, é areia. Quando o Senhor mesmo promover as decepções necessárias para o nosso crescimento, através da nossa liderança, para a gente entender que nós temos líderes, nós devemos respeito e submissão, porém, eles são humanos e eles vão falhar com a gente. A questão é se eu estou mesmo com eles, independente de, eu permanecerei com eles. Claro que eu estou falando de líderes saudáveis, amém? Líderes que não ferem a sua identidade, líderes que não botam cabresto, amarras, que não te aprisionam de visitar outros lugares, que não te aprisionam de falar com outras pessoas, de ouvir louvores de outros ministérios. Eu tô falando de liderança saudável, de liderança que investe em você, liderança que é prudente, sabendo as estações que você está vivendo, as fases espirituais que você está vivendo, que você decidiu estar e passar, para gerar os acessos conforme as estações que você está. Tô falando de líderes saudáveis, amém? Então, essas coisas, essas adversidades não te tiram do lugar, elas te fazem prosseguir. Agora, quando a motivação do teu coração é diferente, quando a tua expectativa às vezes está no teu cônjuge, né? Aí o teu cônjuge falha contigo, o teu cônjuge te deixa de lado, o teu cônjuge faz práticas que te machucaram, que te decepcionaram, o que você fica frustrada, amargurada e você não consegue mais permanecer, né, naquela alegria, naquele entusiasmo, focado no teu propósito maior. Por quê? Porque está sobre uma base, né, que ela não é forte, ela não é sustentável, infelizmente ela é frágil, né? Ela é supérflua, ela é superficial. Então, nós precisamos sondar tudo isso, né? Porque senão, a gente faz escolhas erradas e culpa os outros. E não assume a nossa responsabilidade. Estarmos estagnados até hoje, não estarmos vivendo o que o Senhor nos confiou até hoje pelas nossas más escolhas ou pelos nossos processos que nós estamos passando e devemos passar. Mas daí, em vez de prosseguir nos propósitos, prosseguir nos processos, prosseguir em alcançar e se preparar para o alvo, o que a gente faz? Se acomoda num cantinho mais confortável, num cantinho da disciplina, dá N desculpas para ficar só ali e achar que de alguma forma nós devemos ser encontrados ali, isolados de tudo e de todos. Então, isso são práticas e aprendizados que eu aprendi com a vida, porque eu já fiz tudo isso que eu tô falando pra ti. Eu tô falando de mim mesma, de situações que eu mesma já passei em todas as áreas da minha vida. Então, eu sei o quanto a autorresponsabilidade pelas nossas escolhas, pelo que a gente tem passado, vai fazer diferença na tua vida. Por isso que eu bato nessa tecla. Porque eu já fui muito, muito mesmo, de estar em casa, de estar culpando tudo e todos, de achar que todo mundo deveria saber o que eu tô passando, todo mundo deveria me ajudar, todo mundo deveria me encontrar, todo mundo deveria me valorizar. E quando eu percebi que, na verdade, eu não valorizava as pessoas, eu não me relacionava de forma honesta com elas, eu não sabia conservar as minhas amizades, eu não sabia desenvolver relacionamentos. Então, por isso que, se você não está bem em alguma área, se autoexamine no que está faltando primeiro em você, porque quando você mudar, as demais pessoas e coisas também vão mudar, mas começa sempre por você, porque como não somos o Espírito Santo, não temos o poder de mudar ninguém. O que a gente pode mudar a si mesmo, a pessoa vai mudar a forma que ela vai receber as coisas de nós e consequentemente vai mudar com a gente, até que ela realmente tenha confiança de que a gente mudou mesmo, né? Então o processo tudo leva um tempo. Mas voltando ao texto aqui de Gênesis 11, nós vamos falar sobre a Torre de Babel, amém? Ele começa ali no versículo 1, né? Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram. Começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região era costume usar tijolos em vez de pedras e betume em vez de argamassa. Depois disseram: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do qual se propuser a fazer, daqui em diante lhes será impossível.
Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Assim o Senhor o espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. Vejam que a motivação delas ali é quando eles falam, né? Vamos fazer algo que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos. Então, a intenção ali era a fama, era o reconhecimento, era deixar o meu nome na história, né? E não serem, né, espalhados pelo mundo. Eles não queriam, né, ser espalhados pelo mundo. E o que acabou acontecendo? O Senhor viu, né, que da forma com que eles estavam agindo ali, realmente eles não seriam impedidos. Eles iam conseguir concluir a torre, eles iam conseguir ir até o final. Então o que o Senhor fez? Justamente aquilo que eles não queriam. Ele confundiu as suas línguas e eles foram sim espalhados pelo mundo. Ali todos esse novo povo, né? Eles são todos filhos, são todos descendentes de Noé, através dos filhos, né, que ele colocou ali na arca. Então todos eles foram, né, descendentes de Noé ali, porque é o pessoal que começou a povoar a terra novamente depois do dilúvio. Amém? Então, o que acontece? Isso nos chama atenção, por quê? Porque ali eles tinham um propósito, né? E um propósito até muito bom, né? E ainda o Senhor afirmou que sim, você consegue o que você quiser se vocês falarem a mesma linguagem. Vocês vão conseguir alcançar os seus objetivos se vocês falarem a mesma linguagem. Então isso é algo que nos chama muito atenção, porque o próprio Deus afirmou que se nós estivermos falando a mesma linguagem, sim, nós vamos alcançar e nós vamos conseguir. Mas qual que é o porém aí? A motivação do coração deles não era, por exemplo, a proteção daquele povo, entende? Vamos construir algo bem alto mesmo, bem fortalecido, bem diferenciado, para que a gente possa trazer proteção, segurança ao nosso povo. Não era. Ou para adorar o nosso Deus que nos trouxe até aqui, que nos livrou do dilúvio, que nos deu a oportunidade de recomeçar, também não era. Era simplesmente a fama, o reconhecimento. Então, esse tipo de motivação equivocada, né, é que fez com que o Senhor fizesse com eles justamente aquilo que eles não queriam. Porque eles queriam ali justamente não serem espalhados pelo mundo. Eles queriam ficar juntos, porque todos eram descendentes da mesma família, né? Então era comum que eles realmente quisessem ficar juntos, né? Que eles quisessem ficar todos unidos ali. Então, o que eu tenho para trazer para vocês em relação a isso? A fama, né? Ela é algo que o mundo busca, né? Que as pessoas aí fora buscam, não nós. Nós não temos esse objetivo em nós. Por quê? Porque quando entregamos a nossa vida a Cristo, nós negamos a nós mesmos, nós negamos esses desejos carnais que nos fazem gastar tempo e energia com palha. Por que palha? Porque vai ficar aqui, entende? Vai ficar aqui. Jesus, ele foi julgado por muitas pessoas naquela época. O próprio povo de Israel, que era a geração eleita, a nação santa, foi o primeiro povo, as primícias, né, das pessoas para o Senhor. Eles não reconheceram. Entende? Até hoje eles acreditam na história de que o corpo foi roubado e eles falaram que ressuscitaram, não todos, né? Mas em sua maioria, digamos assim. E eles tinham toda a lei descrevendo a vinda de Jesus como foi ali. Então o que acontece? Mas o nosso tempo é dividido entre antes e depois de Jesus, eles acreditando não. Entende? Então, ou seja, se você entrega a sua vida para o Senhor, você não vai viver o ideal que você sonhou, mas você vai viver muito mais. Ele pode te surpreender em coisas ainda muito maiores do que você pede ou pensa. Eu mesmo sou sempre surpreendida pelo Senhor nas mesas, nos lugares que Ele me coloca, porque tem coisas que eu não me sinto preparada e às vezes eu nem entendo por que eu estou ali. Mas o Senhor faz. Então, às vezes, a minha medida de sonho foi uma, mas a medida dos sonhos de Deus é outra, muito diferente do que a gente pede ou pensa. Então, ou seja, você não tem essa motivação no teu coração. Fama não é um ideal no teu coração. Eu não digo você desejar ser bem sucedido. Você desejar dar algo bom para sua família, esse tipo de coisa. Eu não tô falando sobre isso, sabe? Porque isso é válido, né? Isso é válido, isso realmente são coisas que qualquer pessoa que tem a sua família, que realmente se valoriza, quer o melhor para si, quer o melhor para sua família, para as pessoas à sua volta, para os parentes, né, enfim. Mas não é sobre isso, né? É sobre um reconhecimento fútil, né? Sobre um tapinha nas costas desse mundo, que o próprio Jesus disse: se você é amigo desse século,
né? Onde você tem que engolir um evangelho que diz que Jesus é amor, e se tivesse aqui ele amaria todo mundo. Sim, Jesus é amor, só que ele não era negligente. Jesus, se estivesse aqui, ele falaria de Mateus 23 nas portas das igrejas, na reunião de pastores. Porque ele falou, Mateus 23, que se você não conhece Mateus 23 ainda, tem a série Reino versus Sistema Religioso, que foi só com a base em Mateus 23. Então volta lá e assiste. Então ele falaria aquelas palavras para os pastores, os encontros de líderes e pastores e apóstolos e mestres e evangelistas. É para esse povo que ele falaria, porque eles conhecem profundamente a palavra. Mas não se engane, você que é membro, você que está no corpo de Cristo, ainda não foi separado para o ministério, não se engane que seriam só para eles, porque naquele tempo de Jesus, ele falou, Mateus 23, para os escribas e fariseus hipócritas, como ele mesmo disse, porque eles detinham a lei, eles eram os responsáveis por ler a lei todos os dias ou todos os sábados na sinagoga para que eles ouvissem, eles eram responsáveis, mas nos nossos dias não. O véu foi rasgado lá atrás quando ele morreu na cruz, e como o véu se rasgou, o acesso está liberado. Nós temos o Espírito Santo em nós, nós temos Bíblia física em todas as traduções possíveis e ainda no celular, gratuitamente, aonde a gente estiver. Então, eu acredito que ele não falaria só nas reuniões dos pastores, mas falaria para mim e para você também. Porque nós temos acesso à lei, mas não a praticamos. Nós temos acesso à lei, mas nos reunimos para julgar, para fazer motim, para nos rebelar, para fazer fofoca, para fazer intriga, para usar coisas que nos foram confiadas para depois passar como se a gente saísse por aí falando tudo de todo mundo sem nenhum temor ou responsabilidade. Então, a gente sabe que o viver aquilo que conhecemos na palavra é desafiador, mas ele, se estivesse aqui, nos cobraria. Porque naquela época era muito mais difícil ele falar o que ele falou. Hoje aqui ele já não passaria o que ele passou lá. Ele já não seria crucificado. Então imagina, né, com um nível de autoridade, ele falaria na nossa cara o que a gente está fazendo de errado. Ele não passaria a mão na nossa cabeça. Ele não faria parte dos líderes que falam o que você quer ouvir. Que quando você vai num culto, você dizima se a palavra foi boa. Você oferta dependendo do valor, se a palavra foi boa, para deixar claro para quem tá ali que eu só oferto se for do meu agrado. Se for uma coisa polêmica ou algo que eu não gostei de ouvir, ou algo que eu entendo que é uma indireta para mim, sendo que qual é o pastor que não conhece as ovelhas ou aquilo que as pessoas estão passando, se ele está falando no altar foi porque Deus direcionou. Não, você não é o alecrim dourado ou a quarta pessoa da Trindade, há muitos ali passando a mesma situação, não é só sobre você. Mas a gente faz essas jogatinas com o Senhor, com as coisas do Senhor, e acha que se Jesus estivesse aqui, ele nos amaria. Ele seria do time que nos afagaria o ego. Não, ele não seria. Com certeza, ele não seria compreendido, muito menos amado e seguido, né? Por que eu digo isso? Ali, os discípulos, eles tinham que deixar tudo e segui-lo, tudo. Então, pensa só comigo. Você consegue deixar a Netflix, a tua série? Assim, ó, fala de uma viciada, hein? Em série, eu gosto muito. E se eu inicio uma série, eu sou inimiga do fim. Eu só sossego quando a série acaba. Mas, para exercer o domínio próprio e aprender que eu não posso ser dominada por essas coisas, eu assisto também com meu esposo, e quando eu assisto com ele, é um capítulo por dia e deu. Então a gente assiste assim aos poucos, porque isso vai me disciplinando também com essa minha compulsão de ter que assistir quando eu assisto sozinha até o final, porque eu perco muito tempo numa coisa que não me agrega em nada, que é um descanso para minha mente, é um relaxo, é um hobby que eu gosto, mas não pode dominar o meu dia e meu tempo. Amém? Então, o que acontece? Você consegue abrir mão da Netflix? Você consegue abrir mão daquele episódio que você queria tanto ver, e uma pessoa vai te mandar mensagem agora, ou o Espírito Santo vai te lembrar de alguém, de orar por alguém que tá precisando, ou de mandar uma mensagem para aquela amiga que você sabe que tá sozinha, precisando de ajuda, e quando ela te responder, você sabe que você vai ter muito assunto com ela, se é que você não vai ter que sair para socorrê-la. Você consegue abrir mão? Você consegue abrir mão de 3, 4, 5 horas por dia ou mais na rede social para ficar meia hora lendo um capítulo, meditando nele, ruminando nele, escrevendo sobre ele, pensando sobre ele? Porque se você olhar o seu relatório diário de rede social, Instagram, WhatsApp, ele vai passar muitas horas por dia, mas 30 minutos pro Senhor você consegue? Tenho certeza que você vai dizer que é muito, que tá na correria. Porque esse é o bordão de hoje. Então, se você pegar a prática, a disciplina de olhar todos os dias no final do dia o teu relatório de rede social, o teu relatório do seu celular, você vai ver que realmente é falta de interesse, falta de amor. Por quê? Porque nós não fazemos isso porque o nosso pastor manda. A gente faz para estar com quem a gente ama. Se você é casado, você quer estar com seu esposo, né, com seu cônjuge, você quer estar com ele, né? Só que a gente só começa
a entender isso quando a gente lê a palavra. Porque a palavra fala que a relação dele com a gente é comparada da relação do homem com a mulher. Ou seja, sem intimidade não tem relacionamento. Sem conversa, sem diálogo, sem tempo de qualidade, né? Sem você se esforçar para fazer a linguagem de amor do outro, não tem relacionamento. Não adianta, não se engane que porque sua esposa não reclama, ela vai passar o resto da vida contigo, porque pode chegar um dia que ela vai estourar, jogar na tua cara e vai embora. Porque mulher precisa de relacionamento, precisa de tempo de qualidade, precisa de conversa, precisa de passeio, precisa de atenção. Não existe isso de você achar que você vai viver um relacionamento sem atenção e isso vai durar, porque não vai. Como 1 mais 1 é 2, vai chegar um tempo que ela vai estourar. Por quê? Porque enquanto você negligencia o teu tempo de atenção com ela, há muitos que vão investir nela. E assim, um belo dia você vai rodar, né? E vai culpar as pessoas por algo que você negligenciou. Então eu tô falando isso das mulheres, mas nós também. Né? Às vezes, se os homens só botam o pé dentro de casa, a gente já briga, xinga, reclama. Aí a gente quer que ele esteja em casa, mas como que ele vai ter prazer de botar o pé dentro de casa? Se desde que ele bota o pé até a hora que ele sai, a gente tá reclamando, a gente tá murmurando, a gente tá falando, a gente tá brigando, a gente tá jogando a cara, a gente tá cobrando aquilo que nem a gente faz, mas a gente quer que eles façam. Principalmente se o teu esposo ele não tem uma vida espiritual madura, um relacionamento íntimo com o Senhor. A melhor forma de você convencê-lo, porque isso é um jogo desigual, né? Mas a melhor forma de convencê-lo e atraí-lo para aquilo que você vive em Deus é fazendo aquilo que ele não merece que seja feito por ele. É constrangê-lo ele em amor, nas ações daquilo que ele não merece. Porque é isso que a palavra fala, a mulher convence o homem sem palavras. E como que tu convence alguém sem palavras? Nas tuas ações. E como que as minhas ações vão influenciar fazendo aquilo que ele não merece, que você quer que ele faça pra você, mas você vai parar de cobrar, você vai silenciar, você vai orar e você vai fazer por ele. E de repente, num belo dia, no de repente do Senhor, você é fortemente honrada, você é fortemente impactada. É isso que o Senhor faz. Então, a gente, conforme vai se relacionando com o Senhor, vai crescendo nisso nele, a gente vai provando coisas diferentes. O Senhor tem muito para nós, muito para todos nós. Então, eu quero te convidar a entender essas questões, a sondar a primeira motivação do teu coração, nos teus propósitos, naquilo que você quer realizar, você quer investir, você quer fazer. Se elas estão equivocadas, diferentes da palavra, com vesquícios daquilo que não deveria, daquilo que o Senhor rejeita e abomina ou resiste, você tem tempo hoje para pedir perdão, para se arrepender, para se examinar e corrigir isso, porque foi o que Deus fez com com Caim, né? Deus, ele olhou para Caim, viu que Caim, no seu coração era maldoso, mas Deus não desistiu de Caim. Deus deu as diretrizes para ele se arrepender e fazer diferente. Que se ele estivesse fazendo o que era certo, ele acessaria o que Abel acessou. O problema não estava na justiça do Senhor, estava no erro, nas escolhas erradas de Caim, que queria colher o que é certo fazendo com a motivação errada. Então o Senhor sempre vai nos dar a oportunidade de refazer o nosso caminho, de organizar as nossas rotas. Então hoje Ele te convida a fazer o mesmo. Amém? Se é que a tua motivação está errada. E outro ponto que o Senhor me trouxe, né, como lição, já que a gente está falando da palavra propósito aqui, é que essas pessoas, a gente tem uma facilidade tão grande quando é para se reunir com rebeldia, uma facilidade tão grande quando é para falar mal de alguém, uma facilidade tão grande de se unir com pessoas que não gostam da mesma pessoa, ou têm problemas com a mesma pessoa, ou influenciar negativamente as pessoas, que às vezes até tem vínculo com quem você não gosta, mas você quer remover aquilo ali, você quer quebrar aquilo ali, você quer trazer aquela pessoa para perto. A gente tem uma facilidade para usar dessa união pro que é ruim, que só a misericórdia de Deus na nossa vida. Agora, quando o pastor, a pastora, tanto no ministério geral, quanto eu vejo no projeto com os homens, no projeto com as mulheres, quando a gente coloca um projeto, quando a gente coloca uma ideia, quando a gente lança algo que a gente quer fazer, quão difícil é fazer as pessoas andar na mesma linguagem, abraçarem o projeto, abraçarem o propósito, estarem nessa unidade necessária para que aquilo ali se desenvolva. E por que será que a gente tem essa facilidade, né? Naquilo que é ruim, naquilo que realmente vai fazer mal, e o Senhor abomina, inclusive, porque ele fala em Provérbios, tem coisas que ele odeia, mas a contenda entre os irmãos é algo que ele abomina, além dos orgulhosos que ele resiste, né, os soberbos que ele resiste. Então, ou seja, todas essas práticas que o Senhor abomina, resiste, que ele não tolera perto dele porque ele é santo e justo, nós temos facilidade em replicar, em nos unir, em falar, em desgastar o nosso tempo. Agora, com aquilo que é bom, que tem propósito, né? Que o Senhor colocou no coração da nossa liderança para desenvolver para esse tempo, para desfrutar, para alcançar pessoas, a gente não responde, não interage, não fala, não se move, não se interessa,
né? E às vezes, muitas vezes, na hora do evento, na hora ali da exposição, aí a gente quer estar junto, a gente quer aparecer, a gente quer participar. Só que a gente, como pastores, a gente mede isso. Porque se a motivação do teu coração é genuína, na unidade do reino, no servir em amor, como Jesus serviu, servindo a todos, sem diferença, servindo com amor e com excelência, você participa de todo o processo antes. Você abraça as causas e os projetos que eles trazem para você, ali, sem ninguém ver, no grupo, no secreto, no particular, enfim, você tá junto, você se interessa. Agora, querer fazer parte apenas no dia, na hora e nos momentos, isso mostra que a expectativa no teu coração é fama, é o reconhecimento fútil, assim como esse povo da Torre de Babel. Então, a gente precisa se auto-examinar, examinar essas questões dentro do nosso coração, porque elas vão fazer toda a diferença na nossa vida. E muito provavelmente essas são as chaves que precisa virar dentro de nós para que a gente acesse aquilo que o Senhor tem para nós de forma genuína. Porque se é um propósito maior, vai nos custar muito, vai nos doer muito, mas nós estamos preparados a passar por todas as tempestades, estações, diferenças e criar raízes profundas para sustentar a estrutura a qual Ele vai até onde o Senhor quiser. Mas se não, a gente vai viver frustrado, amargurado e rebelde, né? Porque daí a gente não aceita os processos que nos fazem criar raiz para gerar a estrutura daquilo que o Senhor tem para nós. Então que a gente possa se autoexaminar. Eu fiz uma pesquisa aqui no sentido da fama, sentido de reconhecimento, e ele fala aqui que no sentido bíblico, né, espiritual, a fama pode ser vista como consequência de algo, né, como José no Egito ou Davi depois de vencer Golias, mas não como um fim em si mesmo. Ou seja, Jesus sim, ele sopra o nosso nome, ele fala, ele nos leva a lugares assim, né, de marcar uma geração como aquela, nós estamos lendo o Novo Testamento junto, né, as mulheres aqui da Five, para terminar o final do ano, e ali fala sobre aquela que derramou o vaso de alabastro em Jesus, que ungiu ele, né, antes da sepultura, e ele falou ali, eu digo para vocês que aonde for pregado o evangelho vai ser falado dessa mulher. Por quê? Porque está ali na palavra, todos que leem vai estar ali. Então ele promove isso como uma consequência da tua obediência, da tua rendição, porque ali com certeza custou muito para ela, custou um sonho de um salário de 1 ano ali, mas você está disposto a abrir mão de um salário de 1 mês? Você está disposto a abrir mão de uma oferta significativa? Você está disposto a abrir mão de 1 hora do teu dia para mergulhar no Senhor? Você está disposto a deixar 1 dia de jejum para o Senhor? Você está disposto a gastar a tua semana buscando ao Senhor? Tá entendendo? É justo que o que muito vale, muito custe. Mas às vezes a gente quer dar pouco e colher muito. E essa matemática não cola. Porque por mais que todo mundo pinte Jesus, pinte o nosso Deus Pai soberano e Senhor como uma figurinha, né, purpurinada, digamos assim, um ursinho carinhoso, ele é justo. E a sua justiça nos diz que sim, a sua graça nos basta, a sua graça é um favor imerecido, mas os acessos no reino daquilo que você quer exercer do teu propósito, cabe a você fazer a sua parte para que ele faça dele. Ele não abre mão, ele não abre exceções nesse caso. Você está pedindo por respostas, você está pedindo por situações que te levem ao propósito, ele com certeza já te mostrou o que você precisa fazer. Se afastar de pessoas, cortar vínculos, cortar relações, sair de determinados ambientes, ele já deve ter te mostrado. Só que se você não fizer a sua parte, ele não faz a dele. E o tempo depois que você vai perder com isso e vai se culpar por isso, ele não tem culpa. Porque ele já sinalizou para você, cabe a você fazer. Então, o nosso Deus é justo. A gente tem que ter isso no nosso coração. O nosso Deus é justo. Ele não vai compactuar e fazer a nossa parte. Ele já fez e muito a sua parte. Agora nos cabe fazer a nossa, e o Espírito Santo tem que ir para nos capacitar a fazer a nossa. Basta a gente botar o pé que ele bota o chão. Aqui no sentido atual é ser reconhecido, comentado, seguido, lembrado, né? Seja numa cidade, rede social ou até mundialmente. No aspecto humano, pode ser tanto uma bênção, abrindo portas para influenciar, quanto um peso que traz responsabilidade e cobrança. Por quê? Porque a gente, quando vê, né, essas pessoas famosas, a gente sabe que eles não têm mais praticamente privacidade, né? Onde eles vão são assediados, a família é assediada, tudo vira boato, tudo vira coisa. Então nem tudo, né, que reluz é ouro, nem toda a fama é boa. Mas se a nossa motivação está alinhada ao coração de Deus, podemos sim, juntos, unidos, construir qualquer coisa, mas com a motivação correta. Se a motivação for natural, fútil, né, e realmente palha para esse tempo, o Senhor mesmo vai dar um jeito de frustrar os nossos planos. Porém, alinhadas com o reino, alinhadas com os céus, na sua comunidade local, no seu pouco, você com certeza vai acessar o muito de Deus, aceitando passar pelos processos necessários. Amém? Que essa palavra tenha te edificado, compartilhe com as pessoas aí e até o próximo. Deus abençoe.